O princípio de tudo, a energia. A história do ser humano sempre esteve ligada diretamente a ela. Desde a luz solar como elemento fundamental para a criação da vida em nosso planeta, até a invenção da bomba atômica. O ser humano aprendeu a explorar a energia, mas nunca imaginou que sua própria avareza o levaria a uma situação insustentável e sumamente perigosa. Uma situação onde uns poucos controlam os recursos de muitos, ou seja, os de todos. Há muito dinheiro em jogo e, portanto, muitos interesses. A cobiça teria impedido o maior desenvolvimento tecnológico e energético? Há muitos interesses de grandes grupos econômicos frustrados no poder. Pode uma sombra obscura ter ameaçado o destino de homens valentes que tentaram mudar o mundo em que vivíamos? Quem está movimentando os fios de nosso presente? Poderíamos estar vivendo em um mundo muito melhor? Quem tem nosso futuro em suas mãos? Tentaram enclausurar nosso conhecimento. Um conhecimento ao nosso alcance, mas oculto a olhos nus por um inimigo que supostamente se estende e permeia a indústria, os governos e os meios de comunicação. Fomos enganados? Se fizeram isso, por que não percebemos? Para obter as respostas adequadas, precisamos fazer as perguntas corretas. Por que dependemos de um recurso escasso que gera terríveis consequências? O planeta está em crise. O que houve com as pessoas que tentaram nos mostrar uma visão diferente do mundo? Vários homens lutaram e continuam lutando contra a incompreensão, a inveja e as ameaças e a sua privação de liberdade. Existem os que acreditam que houve uma conspiração contra seus projetos. Não resta dúvida de que foram atacados deliberadamente. Em suas vidas, pode estar a chave do que aconteceu com eles e do que está acontecendo conosco. Mentiras, traições, sabotagem e morte. Esta é a história dos sonhos e invenções de pessoas que enfrentaram os maiores obstáculos. E de pessoas que, como nós, talvez vivam enganadas sem saber. Mas, sobretudo, é a história do principal suspeito na sombra. O poder por trás da energia. Power. A energia sempre foi poder. Os sacerdotes das civilizações antigas obtinham autoridade pela crença de seu povo em seu controle sobre a fonte mais visível de energia e vida: o Sol. A energia é solar direta ou solar indiretamente. Nosso gênesis energético está no Sol. Os sacerdotes não foram os únicos em se dar conta do poder resultante do controle da energia. As culturas que primeiro conseguiram aproveitar a energia de uma maneira domesticada com o desenvolvimento das primeiras técnicas agrícolas, ao entender os ciclos solares e com os avanços no armamento bélico resultando da manipulação do fogo, foram as primeiras que conquistaram o poder na antiguidade. No mundo moderno, tudo mudou com o aparecimento de uma nova e voraz demanda de energia. A era industrial havia começado. Ironicamente, a energia não só se transformou em um recurso primário desse mundo industrial, como também passou a ser uma indústria em si mesma. E com isso, os empresários passaram a ser os distribuidores e concentradores energéticos do planeta. Essa riqueza em biodiversidade e água não pode estar subordinada a interesses empresariais de grupos poderosos multinacionais e nacionais de curto prazo. Sempre será uma guerra de interesses. E na guerra, sempre haverá vítimas. Grandes cientistas e inventores se opuseram a interesses econômicos implacáveis, planejando fórmulas novas para desenvolver alternativas ao petróleo. É o caso de Nikola Tesla.
Rudolf Diesel, Eugene Malov, Stanley Meyer e Paul Pantone, entre outros tantos. Todos eles têm uma visão à frente de sua época e com o desejo de fazer avançar a sociedade em direção a um futuro mais limpo e mais justo. Desde a transmissão sem fio de energia até o uso de combustíveis alternativos, esses homens dedicaram suas vidas a buscar as soluções para os problemas que enfrentamos como sociedade. Na verdade, se pudéssemos identificar uma coisa para baixar o preço, para reduzir a pobreza, certamente nós escolheríamos a energia. A Revolução do Carvão alimentou a Revolução Industrial. E com isso, as civilizações realmente avançadas são baseadas nos grandes avanços da energia. O tema da energia em nível mundial está ganhando uma importância cada vez maior no século XXI. O que está em jogo é nem mais nem menos que a sobrevivência da humanidade. Estamos simplesmente sendo os cúmplices desse capitalismo global e das empresas transnacionais, que estão provocando um problema de iniquidade gigantesco no mundo todo e que, se isso continuar, as tensões podem ser crescentes e chegar a um momento crítico que acho que ninguém quer. A escala de valores está totalmente de cabeça para baixo. Tudo o que importa é o dinheiro. Em um tempo muito recente, Iraque. No entanto, existia uma pessoa que estava convencida de que manipular a energia não era uma arma de controle, mas a promessa de um mundo melhor. Nikola Tesla. Quando chegou aos Estados Unidos, o mundo estava a ponto de mudar para sempre. Como se fosse um presságio, seu nascimento foi durante uma tormenta elétrica. Desde muito pequeno ele tinha visões, era meio místico e se imaginava no futuro controlando a água e controlando a eletricidade. Seu pai era sacerdote e queria que Nikola seguisse seus passos. Ele entrou em crise e esteve a ponto de morrer. Não permitiam que ele sonhasse. Intransigente com a vocação do filho, seu pai fez então um juramento. Se seu filho sobrevivesse, permitiria que ele estudasse engenharia. Tesla ouviu que se ele se recuperasse, poderia fazer o que ele desejasse. E então tomou a decisão de estudar engenharia. Tesla não era um estudante comum. Logo se destacou. E seus professores não entendiam a sua capacidade de realizar operações de cálculo avançado em sua mente. Essa mente poderosa o levou a vislumbrar o futuro. Durante uma visão, Tesla desenhou um diagrama de sua invenção na areia. Logo nasceria a corrente alternada, algo que usamos todos os dias no mundo todo para transmitir a luz elétrica. Por volta da mesma época de Tesla, em Berlim, um engenheiro alemão estava para projetar o que seria o primeiro motor capaz de funcionar à base de óleo vegetal. Seu nome, Rudolf Diesel. Foi um homem muito dedicado a entender a termodinâmica dos motores de combustão. Uma de suas experiências resultou na explosão do motor em que trabalhava. Diesel passou meses no hospital em recuperação, com ferimentos muito dolorosos. Mas o acidente que esteve a ponto de tirar-lhe a vida lhe daria a coragem necessária para levar a cabo a invenção que revolucionaria o conceito de consumo energético. Aos 38 anos de idade, Rudolf Diesel já havia feito uma fortuna com seus projetos e patentes. Em uma feira em Paris, finalmente apresentaria ao mundo o motor que levaria o seu nome. Ele queria que o motor de combustão tivesse um aproveitamento muito maior e eficiência, que fosse mais barato, mais útil, com menos desperdício e menos poluição. Lamentavelmente para Diesel, seus interesses chocariam com dois poderosos adversários: a indústria incipiente dos combustíveis fósseis e o governo alemão,
que temia que os projetos do pesquisador pudessem cair nas mãos da Inglaterra. As mentes brilhantes sofreram perseguições, sofreram boicotes. Seriam esses inimigos capazes de detê-lo? Durante séculos, aquelas mentes que ultrapassaram os parâmetros da ciência conhecida foram repudiados, em especial por aqueles instaurados no poder. Inclusive Galileu, que é considerado o pai da ciência moderna, que morreu em prisão domiciliar, cego e julgado pela Igreja por sua convicção de que a Terra girava ao redor do Sol. Quantos foram os cientistas censurados e quantos terão perdido a vida por isso? Fazem artificialmente que pareçam que essas coisas estejam fora de hora. São realizadas através de agentes humanos e às vezes com práticas argumentáveis, controvertidas e que às vezes levam a essas tragédias. Muitos homens perderam a vida pelo simples fato de estarem a serviço do conhecimento da humanidade. Parece que desconhecemos bastante sobre as tecnologias que nos rodeiam e seus criadores. Aos que estão no poder não convém que sejamos informados. São os mesmos que impedem o desenvolvimento de certas invenções. Os casos a seguir, se estiverem certos, mostrariam uma realidade arrepiante. As teorias de Malov, Meyer e Pantone não são mencionadas em quase nenhuma das faculdades de engenharia do mundo. E por esse motivo, seus trabalhos são praticamente desconhecidos. Em outra faculdade, na Universidade de Utah, Estados Unidos, em fins dos anos 80, uma dupla de cientistas, Martin Fleischmann e Stanley Pons, afirmavam que haviam conseguido produzir energia de qualidade a partir da fusão a frio. Um professor egresso do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, Eugene Malov, não só apoiava a teoria, mas também assegurava que as notícias ridículas que suas experiências sofreram da mídia eram devido a interesses mais poderosos do que o bem-estar da humanidade. Na ciência existem os que a desqualificam, que é impossível obter resultado. E principalmente os que a desqualificam são os físicos nucleares, os que têm milhões e milhões de dólares em investimentos públicos do Estado, das universidades para construir reatores nucleares. Malov era professor de jornalismo científico da Universidade de Boston e no Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Quase toda sua carreira foi dedicada à pesquisa de fontes alternativas às tradicionais que usamos hoje. Seus avanços eram vistos como a solução energética do mundo. Malov iria se transformar em vítima das notícias ridículas por parte da comunidade científica apenas por divulgar a fusão a frio. Querem nos tratar como crianças e nos fazer crer que avanços como a fusão a frio são coisas que só existem na ficção científica. Contemporâneo de Malov, há quase 3 décadas em Ohio, um inventor surpreenderia o mundo com um simples vídeo amador. Este é o desenvolvimento de células de combustível de água que podem ser usados em carros experimentais. Stanley Meyer dizia ter inventado uma máquina que só precisava de água para conseguir o hidrogênio, usado como combustível. Suas pesquisas surgiram da preocupação que causou o embargo do petróleo de 1973 por parte dos Estados Árabes aos Estados Unidos e seus aliados. O que eu vejo é que a maioria das pessoas é muito egoísta. Havia literalmente filas de pessoas tentando abastecer seu veículo com gasolina. Os brasileiros foram testemunhos de como isso afetou seu país na década de 70, a ponto de ser o estopim para que o Brasil buscasse uma solução nos biocombustíveis. Até 1975, o Brasil dependia exclusivamente de importações de petróleo para manter seu sistema de transporte e indústria funcionando. A crise do embargo propiciou, no caso de Meyer, um patriótico desejo de buscar uma alternativa consistente aos combustíveis fósseis, dos quais já se sabia que não poderíamos depender por muito mais tempo. Nesse caso, depois de muitos anos de ser renegado com seu desenvolvimento, conseguiu